Olá, meu nome é Vitor, tenho 24 anos e vou estar falando agora sobre a relação do corpo com a musicalidade, mais precisamente a percussão. Desde os tempos antigos, houve-se uma relação entre o corpo e a música. Para ser mais preciso, quando nós nos calamos, o nosso coração já marca um compasso rítmico, que é o tum-tum, tum-tum, tum-tum. Daí já surge-se uma relação com o corpo humano e a música. Desde os tempos antigos, os primórdios, eles valorizavam as músicas como sonoridades. Com isso, acabou-se fazendo a junção de um som com outro som, gerando uma melodia rítmica que nós podemos chamar de música. Ancestralmente, os africanos, eles já diziam e já se relacionavam com a música de forma mais fechada do que nós vivemos hoje. Por que isso? Os africanos se relacionavam com a música quando estavam felizes, quando estavam tristes, quando estavam com fome, quando estavam... Qualquer sentimento que eles sentiam, eles já tinham a questão de mexer com a música. Todos nós negros, todos nós humanos, que a África se deu origem no mundo, temos uma relação muito forte com a música. Batucando em uma lata, batucando em uma mesa, pegando uma colher para bater, nós geramos a música, nós somos a música. E o tambor, ele é mais ancestral, e com essa questão da ancestralidade do tambor, nós nos relacionamos com ele. Quando o tambor bate, o corpo responde. E há uma pergunta e uma resposta muito eficiente. Conforme a música foi se modelando na questão do tempo, na questão da colonização europeia, talvez nós perdemos nossa identidade de relação com o instrumento. Mas quando o instrumento bate, o tambor bate, o corpo se relaciona de certa forma com ele. Eu me envolvo com a música sou eu, e eu sou a música. Como eu disse, é o caso do coração. O coração se relaciona com o tambor e os dois juntos formam um. Nós vamos estar falando agora da relação do corpo com um tipo de dança africana chamada maculelê. Maculelê simboliza uma dança de guerra. E eu vou demonstrar como o meu corpo reage quando as notas do atabaque se juntam a ele. Maculelê nasceu em Santa Amaro, numa cidade da Bahia. Ô, dá licença que essa gente é de ouro. Maculelê é o rei da valentia. Maculelê nasceu em Santa Amaro, cidade da Bahia. Com o meu corpo e o instrumento. Uma relação já padronizada. Mas, conforme o mundo foi se moldando, que existia um padrão, os corpos eles foram se moldando a se habituar com esse padrão, não aceitando-se o que era. Não há problema, do jeito que eu danço, outra pessoa dançar diferente, porque nós temos identidades corporais diferentes. O que acontece é como se meu ouvido estivesse ouvindo uma coisa e pedindo para o meu corpo fazer isso, e o ouvido de outra pessoa tivesse escutado a mesma coisa, mas o corpo reagindo de uma forma diferente. Voltando à questão da colonização, como o mundo se deu pela colonização europeia, muitas coisas que vieram de lá acabaram extinguindo a nossa cultura. O corpo ele foi cada vez mais se moldando desde o tempo Neandertal ao Homo sapiens, que é um corpo mais rígido, mais erétil, um corpo que só olha para frente.
um corpo que se torna pouco a pouco saudável, pois não se torna emocional para as coisas do outro. A questão da música, do tambor, o tambor nos torna cada vez mais pessoas sensíveis ao outro. É como se, por exemplo, a música ela trabalhasse dentro de mim a ponto que eu tivesse mais visão e visse mais o outro. A ponto de eu ver uma torneira do vizinho aberta e não me preocupar em questão de se o dinheiro que ele está pagando é ignorante, mas sim em questão que a água está acabando. Um exemplo típico. A música nos dá essa sensibilidade. A música nos faz mudar de sentimentos. Como uma pessoa muito triste, que escuta música e fica feliz, assim como uma pessoa muito feliz que escuta músicas e que possa deixar triste. A música tem esse poder sobre nós, mais precisamente o tambor. O tambor, ele tem provavelmente nascido na região do Oriente Médio, mas para a África já há restícios que existiu esse instrumento lá. Mas, de certa forma, o corpo foi se moldando de acordo com a característica daquele lugar. Como, por exemplo, os africanos, eles trouxeram para o Brasil uma relação tambor, de acordo com alguma tradição, que é mais o ombro. É mais o movimento que eu faço com o ombro. Agora, se nós olharmos o olhar mais do Oriente Médio, se nós formos olhar para a questão da religiosidade, da musicalidade da Arábia Saudita, já não é tão ombro, já é mais cintura, quadril. O movimento do quadril é mais valorizado nas danças do que o movimento do ombro. Os africanos, eles expressam bastante isso, como por exemplo a questão da capoeira. Na capoeira nós temos um simbolismo disso, do movimento de acordo com o tambor também que existe, ditando os passos e as velocidades. Nós temos um exemplo também do samba, que é o exemplo mais típico que nós temos. O samba ele originou-se no tempo da escravidão, mas os documentos que relatavam quem criou o samba, como surgiu, não existem mais, foram queimados. Com isso, o samba ele foi assimilado por culturas diferentes que colocaram as suas peculiaridades em cima daquele som, que originou-se a cultura daquele povo. Existe, por exemplo, um tipo de samba chamado samba de roda, que talvez seja um dos sambas mais antigos que exista. O samba de roda, ele provavelmente tenha dado origem às outras musicalidades, aos outros membramentos do samba. E agora nós vamos estar mostrando para você. Papai, mamãe, nunca topei no alheio. Quando a polícia chegar, você tira meu nome do meio. Do samba de roda, que é um samba chamado samba do recôncavo baiano, que foi um samba assimilado pelos quilombolas. Os negros naquele tempo, como já foi dito, eles trabalhavam muita musicalidade de acordo com o que eu estou sentindo e também do que eu estou fazendo. Diante daquele tempo, eles tinham que amacerar frutas para fazer vinho, amacerar terra para deixar a terra mais mole, fazer serviços que eles faziam dançando.
Eu vou demonstrar agora o samba do Recôncavo Baiano, dos quilombolas, para a gente se ter ideia de como era isso. Sou eu pindombeira, sou eu pindomba, sou eu pindombeira, sou eu pindomba, sou filho de pindombeiro, sou neto de pindomba, e pindomba, pindombeira, sou eu pindomba. Observar, esse samba é um samba pisado, simbolizando os serviços que os negros faziam naquele tempo, que era às vezes pisar na lama para se fazer uma lajota, para se fazer coisas que naquele tempo usasse a lama. O tambor em si, ele se relaciona indiretamente com outros ritmos musicais. Eu vou estar demonstrando para vocês como que acontece o desmembramento do toque do tambor e ele cria-se alternativas para se tornar outros ritmos musicais. Eu vou estar pedindo para os meninos estarem reproduzindo agora uma batida e vocês vão pensar o que essa batida é semelhante a vocês. Por gentileza. Pensaram? Pareceu familiar? Essa batida é uma batida assemelhada ao ritmo do funk, que eles costumam chamar de tamborzão. Essa batida é o tambor se relacionando de forma indistinta com os nossos jovens, que são pessoas que estão mais frequentes escutando esse ritmo musical. Agora, esse toque, ele evolui a ponto de se tornar o mesmo toque do maculelê, que nós já trazemos. A Umbanda no Brasil usa desse toque, não de maneira mais simples, mas acaba usando o mesmo toque. Vou pedir para os meninos reproduzirem. Essa parte você foi. Tá bom. Combo de ouro. Combo de ouro, e ele é utilizado em muitas partes da religiosidade, mas também não só da religiosidade. O africano, ele não tem muito a questão do profano e do sagrado, ele sabe respeitar o que é sagrado e o que não é. Eu posso estar utilizando esse toque dentro dos barracões, como um toque sagrado, mas também eu posso estar utilizando esse toque fora dos barracões, como no caso do maculelê. A música, ela habita tudo e a todos, como eu já disse. E dessa forma, indistintamente ou indiretamente, acaba nos afetando, porque nós sentimos de forma diferente. Quando eu estou dentro do barracão e toca assim um combo de ouro, eu sinto o combo de ouro de uma forma mais sagrada. Agora, quando eu estou no funk e escuto a batida do funk naquela posição que nós demonstramos, eu sinto de uma forma diferente. A música tem esse dom de transformarmos. A música é menos racional e mais emoção, é mais corpo. O corpo que não dança é um corpo doente. É a realidade. Um corpo que não se movimenta, que não se simpatiza com as coisas do universo que nós vivemos, é um corpo que tende-se a morrer. Não morrer de forma definitiva, mas morrer de forma das questões das doenças. Quanto mais eu danço, mais saudável eu sou. Existe uma ideia ainda mais do autoconhecimento do corpo, porque a pessoa que dança conhece o seu corpo.
A pessoa que dança, ela cria consciência corporal e acaba, de certa forma, entendendo mais o seu corpo, entendendo mais o funcionamento dessa máquina que é o corpo. Ainda na linha teórica das musicalidades, existe um ritmo chamado afoxé. O ritmo de afoxé, ele se torna sagrado, como eu disse, a questão do sagrado se tornando profano, mas ao mesmo tempo, ele também induz a questão da religiosidade. Nós vamos estar reproduzindo o afoxé e a questão da música sagrada dentro do candomblé com a mesma cantiga. Os meninos vão nos ajudar. Primeira parte, nós vamos reproduzir a questão dentro dos barracões, a cantiga, e depois a gente vai reproduzir no afoxé. Orobimá, orobimaió, orobimaió, badoaiê, orobimá. Sagrada. Agora nós vamos estar levando esse diálogo para um diálogo mais externo, o diálogo do afoxé baiano. Tentam sentir as diferenças. Oromimá, oromimaió, oromimaió, abadoaiê, oromimá. Religioso e sagrado, e o que também não tem necessidade de ser religioso e sagrado, que é o caso do afoxé. Não que o afoxé não seja importante por não ser sagrado. Sim, ele é um ambiente de identificação com o que eu acredito. Existe essa realidade. Nós podemos indagar ainda mais a relação corpo e música quando nós olhamos para a questão do candomblé na Boquetu. Como isso? O corpo e a música e a divindade orixá, eles se relacionam de forma que se tornam um. Então o corpo, ele narra uma passagem do orixá em terra, pegando o arquetipo daquele orixá divino e narrando a passagem daquela divindade em terra. O que eu estou tentando dizer com isso? Vamos pegar um exemplo de Ogum. Ogum é o grande conquistador, é a grande divindade da metalurgia, o senhor da guerra, das conquistas, das tecnologias e inovações. Quando o Ogum entra em transe com o corpo, a matéria humana se relaciona com a divindade através das danças, narrando cada passagem dessa divindade em terra. Então, Ogum é guerreiro, o arquétipo de guerreiro abstrai o corpo, juntos tornando-se um. A água, vamos pegar o exemplo de Oxum. Oxum é a grande mãe, o orixá das águas doces, divindade do amor. Quando o Oxum entra em transe com um corpo, os dois se tornam um. Então, eu me torno um rio. E ainda há um contexto muito mais amplo do que esse, porque quando nós simbolizamos as passagens das divindades em terra através do corpo, nós não estamos só simbolizando a divindade, mas sim um elemento da natureza. Então, pegando o exemplo de Oxum, quando o Oxum entra em transe com o corpo humano, eu não sou mais só o corpo humano, eu sou a água. Então, eu torno-me sensível como a água e torno-me
uma divindade mãe com Oxum, que os dois são as mesmas coisas, mas quando atrelado ao corpo, ambos se tornam um. As danças são simbolizadas a isso. E existe essa grande relação com o corpo, com as histórias narradas. É isso que é a dança e o atabaque. Ainda vou mais além. O atabaque rum, ele é o grande maestro que faz a ligação entre o corpo e a divindade. Porque ainda há uma questão mais ampla, que é a questão do toque. Eu vou pedir para ele estar reproduzindo agora o toque, só você, a passagem de Ogum, do toque de guerra. E vamos tentar observar a relação do meu corpo com o atabaque. Vamos lá. Como eu disse, Ogum é a divindade da guerra. É o senhor que corta dois facões. Então, eu corto dois facões. O meu corpo corta dois facões. Ogum é o grande conquistador. É o orixá que arranca cabeças. Agora, nas passagens, Ogum mira os seus inimigos, olha para o lado, olha para os seus inimigos, olha o corpo, olha para os seus inimigos e ataca. O meu corpo, Ogum, o ferro, o atabaque juntos tornam-se um. Ainda falando da relação corpo, música e orixá, nós vamos agora estar reproduzindo a dança de Omolu. Omolu, Obaluayê, ele é o orixá da terra, ele é simbolizado pela terra. Ele tem essa força sobre a terra, mas não só sobre a terra, mas sim também sobre as enfermidades. Omolu, ele tem esse poder da enfermidade. Ele é a divindade que tem o poder de gerar doença, mas ao mesmo tempo de acalmar a doença. Quando nós saudamos o Obaluayê, nós não pedimos que a doença acabe, mas sim que ele apazigue a doença, porque não há saúde se não há doença. E o Omolu, ele controla essa pluralidade do sim e do não. Não existe talvez ou é ou não é. Ou você está doente ou você está saudável. Agora, baseado em Obaluayê, a gente vai falar um pouco sobre o Opanigé, que é o toque do Obaluayê. Vou demonstrar com o meu corpo, com a musicalidade e explicando para vocês o que representa cada passo desse toque. Opanigé tem o significado de Ebimaticon. E é um significado um tanto pesado para quem não entende o que é o Obaluayê. Então eu vou explicar para vocês isso. Eu não disse que o Obaluayê é a terra, e o Obaluayê ao mesmo tempo que a terra é a enfermidade. Ele mata e come. Pensando dessa forma, como que nós podemos partir a não ser de velhice? Pela doença. A doença pode gerar problemas mais graves e acabar nos matando. O Obaluayê é a terra. Então, o que a terra há de fazer com o nosso corpo? Nos comer, porque nós vamos debaixo da terra. E é o que representa esse toque. Por favor, eu ponho ideia. O Obaluayê é o grande guerreiro de Ité. Ele também tem um pouco de guerreiro. O Obaluayê caminha por dois lados e com a sua mão vai demonstrando o poder que ele tem entre a vida e a morte. Ele controla quem está vivo e quem está morto. E com seus passos, o Obaluayê
divindade das doenças, ele também as abriga. Foi uma criança que nasceu muito doente, nasceu com muitos problemas da pele, dermatológicos, e por causa disso o Obaluaiê se escondia embaixo da palha, do azê. E o Obaluaiê não tirava o azê de nenhum jeito, por causa dos problemas da sua pele. Então ele passou a usar o azê, aparamento ganhado por outra divindade, para esconder o seu corpo. Como ideia nisso, vamos falar de outra divindade, uma divindade ainda não tão menos importante do que as outras. Vamos falar de Oxumaré, uma divindade assimilada pelo povo Naboquetu, uma tribo africana, por outra divindade. Na África, no tempo de antigamente, existiam muitas guerras e um povo acabava dominando outros povos, tribos dominando tribos. E além de dominar aquela tribo, as tribos acabavam adquirindo a cultura daquela tribo. E Oxumaré é uma divindade que é um exemplo disso, que foi assimilado pelo povo da tradição Naboquetu, uma tribo da África que veio para o Brasil. Oxumaré é marcado pela cobra, mas não apenas pela cobra, também pelo arco-íris. Mas como que pode uma divindade, ao mesmo tempo que é marcado por uma serpente, por uma cobra, ser um arco-íris? A ideia não é isso. A ideia é que o Oxumaré é marcado pelo animal que rasteja, que está no chão, mas também pelo arco-íris. Então Oxumaré é a divindade da transição. Oxumaré marca esse movimento do contínuo, do que não tem fim. Oxumaré é simbolizado de uma forma literal por mim, por uma árvore que cresce, cria galho, solta a folha e cai no chão. Que essa folha gera uma outra árvore, cria galhos, solta folhas e cai no chão. Isso é Oxumaré. E através da dança do Oxumaré, nós estamos dizendo isso. Oxumaré tem uma dança chamada Savalu. Toca bem baixinho. E agora vamos demonstrar o que Oxumaré está dizendo com o corpo nessa dança. Oxumaré aqui está marcando a transição no chão. A cobra rastejando. Aqui ele faz atenção ao útero. Provavelmente a criança que nasce é um ciclo. E aqui uma transição ele está gerando e tem poder também de traduzir a morte. Existe um caminho de Oxumaré que é chamado Oxumaré Aracá, que é o Oxumaré que faz a transição da água. Se o Oxumaré marca um ciclo, a água que cai do céu e forma um rio também é um ciclo. A água cai, forma um rio, que evapora, sobe para as nuvens e cai. Oxumaré marca essa transição. Oxumaré, loguerê, loguerê, loguerê. Oxumaré, loguerê, loguerê, loguerê. Oxumaré diz isso. Oxumaré, loguerê, loguerê, loguerê. Oxumaré, loguerê. Oxumaré vai na água, loguerê. Oxumaré, loguerê, loguerê, loguerê. Todo o corpo gera essa transição. E foi isso que eu tentei demonstrar para vocês hoje. Que a relação do corpo com a dança, com o toque, é importante porque em um só momento eles se tornam um. Eu gostaria de estar agradecendo ao Festival Dará e à Casa de Hip Hop pela oportunidade. E estou muito feliz em estar disseminando a cultura do meu povo com vocês.